um fluxograma aqui na sequência, só para exemplificar melhor, né? Começando lá pelo que, né? Objetivos, etapas, fases, o porquê, justificativa, desafios, benefícios, resultados esperados, quem, recursos humanos, responsáveis, equipes, funções, como, métodos, atividades, processos, sustentabilidade, quanto, quantidade, custo, quando, cronograma, prazos, tempos, onde, local, área, departamento, contexto, tudo isso faz parte da metodologia do 5W2H. Se vocês começarem a pegar o material de vocês antigo de teoria geral de administração, vocês vão ver que lá as 4 funções básicas já trabalhavam com isso. Não é nada diferente, simplesmente criou-se uma tabela para facilitar a compreensão da aplicação de um plano de ação, só para simplificar a vida do administrador. Não tem nada de novidade que nós estamos simplesmente aplicando a teoria geral da administração dentro da gestão da qualidade, dentro da gestão que os administradores precisam ter praticidade e rapidez, tá? Sempre focando em diminuição dos riscos. Então, as perguntas que compõem o 5W2H são essas, né? Que a gente já viu até no fluxograma anterior. What? O que será feito, né? Aqui deve-se determinar a intenção do que se pretende realizar, ou seja, definir e descrever o que será feito de fato. Por exemplo, criação de um ambiente de descanso e literatura para colaboradores, né? O problema que se criou era justamente que está faltando um pouquinho de qualidade de vida para os seus funcionários. E aí alguém deu uma ideia de criar um ambiente de descanso e literatura para os seus colaboradores. Why? Por que será feito? Trata-se da justificativa para o desenvolvimento do que foi proposto. Por exemplo, para proporcionar uma oportunidade de relaxamento e pausa para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e, consequentemente, enriquecendo suas entregas. Onde será feito, né? Where? Definição do local de realização. Esse local pode ser físico ou até mesmo um departamento ou setor de uma empresa. Por exemplo, na sala 2, disponível no subsolo da empresa. When? Quando será feito? Tempo de execução, cronograma e prazo para execução. E o último, dos Ws, por quem será feito, né? Who? Deve-se definir quem ou qual área será responsável pela execução do que foi definido. Ou mais que uma área seja responsável, uma boa prática é escolher um líder ou seja, alguém que seja encarregado de gerenciar a execução do que foi proposto. Mesma história das reuniões de brainstorming, sempre é importante ter um coordenador, alguém que vai fazer a mediação de toda a aplicação deste plano de ação, desse planejamento. E as duas perguntas finais são o who e how much. Who, como será feito? Os métodos ou estratégias utilizados para a condução do que foi estabelecido devem ser definidos para que o que foi idealizado, né, que foi proposto. E o how much, quanto custará, é a definição do custo do investimento necessário para a realização do que foi proposto. Então, a gente tem aí 7 perguntinhas que deverão ser respondidas dentro do nosso plano de ação. Beleza? Por enquanto, tranquilo? Vamos à nossa outra questão. Variações da ferramenta. Então, como eu disse no início, a gente precisa ter a mente aberta, porque esses assuntos eles tendem a crescer, a ampliar. Então, já há novas variabilidades da ferramenta 5W2H. E a gente tem o 5W1H e o 5W3H, que tem uma pergunta nova, que é o how many, quantos no sentido de quantidade, como um complemento extra à ferramenta, tá? O 5.1H é idêntico ao 5W2H, porém sem a pergunta how much, quanto custará? E o 5W3H inclui a pergunta how many, quantos no sentido de quantidade. Então, se vocês preferirem já expandir para o 5W3H, fiquem à vontade. Essa variação pode ser utilizada em cenários onde é importante quantificar quaisquer outros elementos, além de custos. Como, por exemplo, quantos equipamentos vão precisar substituir? Quantas pessoas serão impactadas? Entendeu? É um foco de quantidade, né? O sentido de quantidade. Então, você pode colocar lá na sua tabelinha uma pergunta a mais. E essas tabelinhas vão vir na sequência aí. Coloquei para vocês alguns modelinhos que vão ajudar vocês a desenvolverem melhor esse plano de ação. Então,
O que é o 5W2H? Qual o objetivo dele? Descrição do que deve ser feito, o nome da tarefa ou ação, uma definição de um tema. Assim como as reuniões de brainstorming, a gente faz a mesma coisa. A gente sempre define um tema antes de começar a reunião. Dois temas, 4 temas, 3, 4, 5, 6, vai ficar uma reunião enfadonha, aí ficar uma reunião confusa. Então, é interessante, faz sempre com um tema apenas. Terminou aquilo lá, reunião de 20, 30 minutos, faça outra, né? Encerrou para vamos fazer uma outra reunião. Sempre lembrando, né, que reuniões com mais de 1 hora acabam se tornando cada vez mais enfadonhas e cansativas e tende aos colaboradores a perderem o foco. Por quê, né? Justificativa. Por que essa ação deve ser feita? O que trará de benefícios? Sempre é importante levar tentar responder essa pergunta para os seus colaboradores, entender que ele vai ser beneficiado, que a empresa vai ser beneficiada aplicando esse plano de ação. Nunca esquecer disso, tá? Porque as pessoas tendem a querer, mas por que vai mudar? Por que que a gente vai trocar? Por que que vai comprar? Então é importante sempre informar o porquê que está sendo feito porque está sendo aplicado esse plano de ação, ok? O local, né? Que a gente até perguntou, onde? Que local? Qual o melhor lugar a ser feito? Há a possibilidade? Quanto mais informações você passar para o seu colaborador, melhor será a compreensão. Quando utilizar o 5W2H? Então, devido à simplicidade e à praticidade do 5W2H, ele pode ser aplicado nos mais diversos âmbitos, inclusive no dia a dia, para programar um passeio em família, por exemplo. Ou seja, ele pode ser utilizado em qualquer atividade, pois seu principal objetivo é aprimorar o planejamento de alguma coisa. Porém, as atividades mais comuns nas quais a ferramenta é aplicada são criação de planos de ação, né? Isso já com foco organizacional. O 5W2H pode auxiliar na elaboração de plano de ação para resolver um problema ou atingir determinado objetivo ou meta. Um exemplo comum do uso do plano de ação com a ferramenta é a tratativa de não conformidades. Após identificar a causa raiz de uma ação conformidade, o 5W2H pode ser utilizado sozinho ou em conjunto com outras ferramentas para a elaboração de um plano de ação, certo? E tentar sanar, encontrar e aplicar um plano de ação na causa raiz do problema. Se você aplicou lá um diagrama de Pareto ou um gráfico de Ishikawa, você já vai ter lá o problema X, qual é o mais importante e quais são as ramificações desse problema. Isso é super importante antes para você aplicar na sequência do plano de ação 5W2H. A matriz GUT também é bastante importante. Ela pode ser utilizada. Tanto que eu coloquei para vocês na apresentação uma planilha 5W2H que utiliza a matriz GUT, que é de prioridades. A gente vai ver ali na sequência. Mas vamos continuar aqui. Quando se utilizar essa ferramenta? Quando? Na definição de um processo ou projeto, na elaboração do planejamento estratégico. Então, a gente tem várias situações que é interessante que a gente aplique. No caso da definição, o uso da ferramenta pode funcionar como um guia para identificar e orientar as atividades de um processo ou projeto. Tá? A ferramenta auxilia a definir quais são as atividades que o processo ou projeto deveriam ter, o porquê de cada uma dessas atividades. E a elaboração do projeto, que é visto que o planejamento trata da definição de objetivos estratégicos para a organização. A ferramenta pode ser empregada para planejar e guiar ações estratégicas dentro de uma empresa que possibilite o aumento da competitividade da organização e alcance das metas estabelecidas. Levando isso para a empresa, com certeza, qualquer gerente ou diretor de empresa vai se interessar. Porque toda vez que você fala que é para melhorar sua competitividade, que é para você trazer maiores benefícios para a sua empresa, com certeza a ferramenta vai ser recebida de braços abertos, tá? É importante ressaltar que toda atenção é necessária durante a execução da ferramenta, tá? Pois por se tratar de perguntas relativamente simples, enganos ou omissões de informações relevantes pode acontecer e, como consequência, os resultados esperados não serão alcançados. Então, muita tranquilidade, conversem bastante,
discorram sobre o assunto, tracem, mudem quando for necessário o problema, né? Faça o controle, não está dando certo, vamos voltar ao plano de ação. Sempre com muita atenção, porque fazer as coisas correndo não vão chegar ao resultado que vocês desejam. Então, por quê? Porque você